Afinal de contas, será que eu devo obedecer cegamente à pesquisa salarial? Eu sou um escravo de pesquisas? Poxa vida, me acompanhe nesse vídeo que eu vou desmistificar esse assunto com você. Olá pessoal, eu sou Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa relação que nós devemos ter com as pesquisas salariais. Afinal de contas, a pesquisa está aí para ser obedecida ou nós simplesmente devemos tomar conhecimento e focar na nossa estratégia interna? Qual que é o peso que a pesquisa precisa ter no nosso planejamento financeiro? Eu gravei um vídeo anteriormente falando sobre a questão dos quartis na pesquisa, dando umas dicas de como fazer a leitura. É importante que você tenha primeiro a clareza do que são os dados que a pesquisa nos mostra. E a partir de então nós podemos dizer sobre o que fazer com esses dados, né? Até onde nós devemos tentar acompanhá-los ou não. Eu sempre vejo com um tom até um pouco de ironia quando as pessoas me dizem o seguinte: quando a gente abre um projeto de consultoria, eu recebo a seguinte demanda: olha, eu quero pagar um salário de mercado. Fala, poxa vida, que interessante, né? Mas o que é mercado para você? Porque quando eu olho uma pesquisa salarial e eu vejo ali primeiro quartil, mediana, terceiro quartil, algumas pesquisas são mais ricas em informações e mostram alguns outros percentis, enfim. Quando nós vemos aqueles dados, você sempre nota uma amplitude muito grande para vários cargos. Por exemplo, se eu olho um salário de um analista de controladoria, talvez eu encontre salários que vão de R$ 3.500 a R$ 13.000 por mês. Então, o que é mercado? Né? É os 3? Ou é os 13, é o 8, é o meio do caminho, é o final da fila? O que é mercado? A verdade é, todos esses valores são mercado. A questão não é acompanhar deste mercado, a questão é estar posicionado em relação ao mercado, colhendo os frutos da estratégia que é construída de forma ativa. Você não deve ser um refém das consequências, ou seja, sabe aquela música Deixa a Vida Me Levar? Então eu vou fazendo o que dá aqui e conforme as coisas vão acontecendo eu vou tentando me adaptar? Não. Você deve tentar ter um posicionamento ativo, ou seja, definir uma estratégia e se colocar em relação ao ambiente, né? Porque cada estratégia ela vai nos trazer ganhos e prejuízos. Eu sempre ganho num lado e preciso assumir uma certa perca no outro. Por quê? Nós vimos lá na pesquisa salarial, no vídeo sobre os quartis, que estar no primeiro ou no terceiro quartil, por exemplo, me coloca em lugares da fila diferentes e estes lugares me tornam mais atraente ou menos atraente para uma parcela maior do mercado, mas também vão consumir mais ou menos caixa. Então a grande questão é analisar qual é o posicionamento estratégico daquele cargo dentro da organização. Por quê? Não é pecado estar com um cargo posicionado no primeiro quartil, ou seja, dizer, olha, eu estou entre os 25% menores salários do mercado. Isso não é um problema em si, desde que isso seja feito de uma forma consciente. Claro que toda empresa quer pagar os melhores salários possíveis para os seus profissionais, quer motivá-los. Só que eu já disse em outros vídeos que o bolso é o órgão mais sensível do corpo. Caixa é fundamental para qualquer organização. O caixa é crítico, o caixa é o coração da empresa. Então, cada centavo tem que ser muito bem pensado onde e como será alocado. E o custo de folha de pagamento para a maioria dos negócios ele é extremamente expressivo. Esse é um fator que precisa ser controlado, porque ele afeta diretamente o fluxo, porque ele é mensalmente recorrente. A folha está ali todo mês gerando os seus custos, ela consome caixa constantemente e não é um valor negociável, né? Você não pode dizer, olha, eu vou prorrogar por 60 dias, não é uma duplicata que eu posso negociar com o fornecedor, eu preciso pagar todo mês. Portanto, esse planejamento, essa estratégia é muito importante. O que acontece? Quando nós vamos na direção de um posicionamento mais conservador, quando eu vou lá na região do primeiro quartil, qual é o alívio que eu trago para o caixa? Eu tendo a reduzir as médias salariais para as posições. Então eu vou poupar recursos financeiros. Por outro lado, eu vou potencialmente gerar uma rotatividade maior naquela posição. Lembrando que
estando no primeiro quartil, 75% do mercado tem os salários maiores, então a chance de evasão é maior. E da mesma forma, a reposição pode ser um pouco mais difícil, porque eu sou atraente para uma parcela baixa do mercado. Uma vez que eu vou contrair esses efeitos negativos de maior rotatividade potencial e maior dificuldade potencial também de contratação, eu preciso ter clareza se aquele cargo ele pode ceder a estas questões frente ao ganho no fluxo de caixa que nós vamos ter. E para entender isso, nós temos que ter alguns critérios de análise. Normalmente, o que eu observo para determinar se um cargo é elegível ou não a uma posição mais conservadora? Então, são algumas perguntas críticas. Primeira delas, esta é uma posição que impacta diretamente na percepção de valor do cliente? Então, se é um cargo crítico nesse sentido, que o cliente sente muito qualquer rotatividade, eu não quero que as pessoas girem, né? Eu quero que elas continuem o maior tempo possível. Então, se ele impacta muito fortemente a percepção de valor do cliente, é uma posição que eu tendo a tentar deslocar para a região da mediana e terceiro quartil, porque eu quero menos rotatividade quando eu abro o processo seletivo, eu quero melhores profissionais. Outro critério interessante, qual é a curva de aprendizagem de um profissional naquela posição? Se é um cargo, uma função, tem uma curva de aprendizagem muito longa, ou seja, quando eu integro alguém, eu demoro meses para que essa pessoa esteja performando adequadamente por conta das particularidades do negócio, também é um indicativo de que eu preciso tentar deslocar essa média salarial, porque a rotatividade ali vai penalizar o negócio de uma forma muito forte. Eu acabo de finalizar o esforço de integrar alguém e essa pessoa ganha curva de aprendizagem, ela já roda e eu preciso começar isso novamente. Então, esse também é um bom indicador. Dificuldade de reposição. Que RH nunca viu aquelas vagas que estão sempre abertas, ou estão ali há 180 dias, ou fazendo aniversário já, que a vaga está aberta e o RH não consegue prover a posição. Então, se é um perfil muito difícil de ser recolocado quando sai, também é um indicativo de que eu devo tentar fazer um esforço de deslocar essa média salarial para valores superiores, da mediana para o terceiro quartil. Por outro lado, se a posição que nós estamos avaliando não tem uma resposta assertiva para estes itens, é uma posição que eu consigo repor com facilidade, que tem uma curva de aprendizagem baixa, que quando eu tenho eventualmente uma rotatividade, o cliente não percebe fortemente esse processo acontecendo. Então, quando eu tenho essas características, eu tenho um indicativo de que são posições onde eu posso ser mais conservador, porque o eventual efeito colateral de rotatividade e tudo que nós já falamos não vai penalizar fortemente o negócio. Então, a grande questão aqui não é obedecer à pesquisa, mas sim entender a pesquisa como um mapa do terreno, e uma vez que eu tenho essa visão, eu defino o meu posicionamento em relação às demais peças. Então, para cada cargo, eu vou entender a sua realidade e vou fazer uma lista diretiva, dizendo, olha, este cargo tem uma indicação de posicionamento de primeiro quartil. Este cargo tem uma indicação de posicionamento terceiro quartil. Este cargo tem um posicionamento intermediário indicado, mediana. Então, a partir desse momento, quando eu defino esses indicativos de posicionamento, então eu posso definir o valor alvo para aquela posição e aí trabalhar adiante as faixas salariais. E aí, a partir delas, eu vou olhar como está a minha folha em relação à minha estratégia. Será que eu estou dentro, estou acima ou estou abaixo da estratégia ideal para cada posição? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos acompanhem nas redes sociais, nos nossos vídeos, porque nós sempre estamos disponibilizando conhecimento para vocês. Obrigado e até o próximo.